Paz do Senhor, meus irmãos, bem-vindos a mais uma lição da Escola Bíblica Dominical. Hoje, lição de número 8, de 24 de maio de 2020, e o assunto da lição é edificados sobre o fundamento dos apóstolos e dos profetas. Edificados sobre o fundamento dos apóstolos e dos profetas. O textuário nos diz, edificados sobre o fundamento dos apóstolos e dos profetas, de que Jesus Cristo é a principal pedra da esquina. Efésios, capítulo 2, versículo 20. Verdade prática. Jesus Cristo é a pedra basilar da igreja que está edificada por meio dos ensinamentos dos apóstolos e do testemunho dos profetas. Leitura bíblica em classe encontra-se em Efésios, no capítulo 2, versículo 20 a 22, Mateus, capítulo 7, versículo 24 a 27. Efésios capítulo 2, versículo 20 diz: edificados sobre o fundamento dos apóstolos e dos profetas, de que Jesus Cristo é a principal pedra da esquina, no qual todo o edifício bem ajustado cresce para templo santo no Senhor, no qual também vós juntamente sois edificados para a morada de Deus no Espírito. Mateus capítulo 7, versículo 24. Todo aquele, pois, que escuta estas minhas palavras e as praticas, assemelhá-lo-ei a um homem prudente que edificou a sua casa sobre a rocha. E desceu a chuva, e correram os rios, e assopraram os ventos, e combateram aquela casa, e não caiu, porque estava edificada sobre a rocha. E aquele que ouve essas minhas palavras, e as não cumpre, compará-lo-ei ao homem insensato, que edificou a sua casa sobre a areia. E desceu a chuva, e correram os rios, e assopraram os ventos, e combateram aquela casa, e caiu, e foi grande a sua queda. O objetivo geral da nossa lição é ensinar que Cristo é a base da igreja e estamos alicerçados na doutrina dos apóstolos e no testemunho dos profetas. A introdução da nossa lição vai dizer: por meio da reconciliação efetivada na cruz, Cristo formou a igreja. O apóstolo Paulo a compara com um edifício em construção. A pedra angular desse edifício é Cristo. O fundamento é a doutrina dos apóstolos e o testemunho dos profetas. Assim, há propósito divino de que sejamos o templo santo do Senhor, a morada do Altíssimo. Nesta lição, estudaremos cada um desses aspectos. Ora, queridos, Paulo ele fez uma comparação muito feliz, quando ele diz que a igreja do Senhor ela é comparada a um edifício em construção. É um edifício que está sendo construído, aonde o alicerce é a doutrina apostólica, é o testemunho dos profetas e Jesus Cristo como pedra angular ou pedra de esquina, a pedra que sustenta toda a estrutura da igreja. Então, Cristo é a estrutura que nos segura. A base é a doutrina apostólica e o testemunho dos profetas. E Cristo é quem segura, é quem liga a estrutura ao alicerce e fortalece e nos segura nesse modo. O primeiro ponto, ele vai falar um edifício espiritual. O primeiro item do primeiro ponto diz o santuário judeu. O Templo de Jerusalém era um símbolo do exclusivismo de Israel como povo de Deus. 1 Reis 1, 8 e 16, 20 vai falar sobre isso. A proibição dos estrangeiros acessarem o templo era um motivo de inimizade entre judeus e gentios. Ao reconciliar ambos os povos, Cristo aboliu as leis cerimoniais, desfez a inimizade entre eles e formou uma nova humanidade. A igreja. Assim, o templo judaico perde a sua relevância e um novo conceito de santuário é apresentado. O que aconteceu aqui, meus queridos, é que antes existia um templo, o templo de Israel, e esse templo ele era exclusivo, era um templo exclusivista, era um templo exclusivo para os judeus, onde nenhuma pessoa que não fosse judeu não poderia adentrar. Existia, na verdade, uma barreira, um muro
que separava, onde o que não era judeu só podia chegar até aquele ponto, um pátio exterior, fora do templo, que não podiam entrar, e ele só podia chegar ali. E isso era motivo de muitas discussões entre judeus e gentios, porque muitas vezes o gentio queria entrar no templo, mas não podia, porque o templo ele era exclusivo dos judeus. Só os judeus poderiam estar naquele templo. Efésios no capítulo 2 e versículo 18 e 19 vai dizer assim: porque por meio deles ambos temos acesso ao Pai em um só Espírito. Assim, vocês não são mais estrangeiros e peregrinos, mas concidadãos dos santos e membros da família de Deus. Então, aquele muro que existia, que separava o judeu dos gentios dentro do templo, o Senhor Jesus veio e derrubou esse muro. Porque por meio dele, por meio de Jesus, tudo aquilo se desfez. O véu do templo foi rasgado, aqueles muros foram derrubados e agora cada um de nós temos acesso à presença de Deus, porque agora somos igreja de Cristo, somos igreja de Deus, alicerçada na palavra, na doutrina dos apóstolos, no testemunho dos profetas e seguras pela pedra angular que é Jesus Cristo. O segundo item do primeiro ponto vai dizer assim: o santuário cristão. No finalzinho do primeiro item ele diz assim: assim, o templo judaico perdeu a sua relevância e um novo conceito de santuário é apresentado. Que santuário é esse? Aí agora nós vamos ver. O santuário cristão. Os que pertencem a Cristo são comparados a um edifício onde Deus habita em espírito. O ensino apostólico lembra Salomão, quando este reconheceu que o templo de Jerusalém não poderia conter a Deus, 1 Reis 8:27. Mas será que de fato Deus poderia habitar na terra? Eis que os céus e até os céus dos céus não te podem conter, muito menos este templo que eu edifiquei. Então Salomão ele já sabia que aquele templo que ele estava edificando, embora fosse um templo muito magnífico, um templo muito lindo, um templo muito bonito, um templo muito grande, muito exuberante, mas aquele templo não poderia conter Deus. Deus não conseguiria habitar naquele templo. Aquele templo não seria suficiente para Deus. Deus precisaria de muito mais, porque Deus ele não habita em templos feitos por mão de homens, é o que nós vamos ver agora. E reafirma, Jerusalém não poderia conter Deus. E reafirma a instrução de Estevão em que o Altíssimo não habita em templos feitos por mãos de homens. Atos, no capítulo 7, versículo 48, ele fala disso. Entretanto, o Altíssimo não habita em casas feitas por mãos humanas, como diz o profeta. Ele está se referindo ao profeta que falou. Desse modo, os crentes judeus ou gentios tornaram-se templo onde o Espírito de Deus habita, em que eles são pedras vivas em um edifício espiritual. Então, todos os crentes, judeu, grego, romano, samaritano, gentio, brasileiro, maracanauense, todos os crentes tornaram-se templo onde o Espírito de Deus habita. Nós fazemos parte desse templo, eu faço parte desse templo, você faz parte desse templo. Nós estamos aonde Deus habita. Deus habita dentro de nós, em cada um de nós. Pedro ele fala disso em 1 Pedro capítulo 2, versículo 5, ele diz assim: também vocês, como pedras que vivem, são edificados casas espirituais para serem sacerdócios santos, a fim de oferecer um sacrifício espiritual agradável a Deus por meio de Jesus Cristo. Então nós somos pedras vivas em um edifício espiritual. Que edifício espiritual é esse? É o edifício que foi montado pelo Senhor, por Jesus Cristo, onde tem como base a doutrina apostólica, o testemunho dos profetas e Jesus como pedra angular, como base, como aquele que segura todo o edifício, como aquele que mantém todo o edifício vivo. O terceiro item vai falar sobre pedra angular. Na arquitetura antiga, a construção de um edifício requeria uma pedra angular. Ela é traduzida como pedra mais importante ou pedra principal. Ela era posta no canto do prédio para sustentar o alicerce, a fim de unir toda a estrutura e manter as paredes em linha certa. Para que se tenha uma ideia,
dessa dimensão, em uma das escavações no local do templo em Jerusalém, foi encontrado um monolito com cerca de 12 metros de comprimento. Então, pedra angular, o que é uma pedra angular na arquitetura? Era uma pedra utilizada para segurar toda a estrutura. O que ela fazia? Ela era posta num canto, num local estratégico, e naquele canto ali que ela estava, ela conectava com o alicerce e conectava com as paredes. E ela tinha a função de segurar e determinar de maneira correta todas as paredes. E ela ficava no ângulo, naquele cantinho. Hoje em dia a gente pode comparar isso com a amarração que o pedreiro faz com os tijolos. Quando ele vai fazer uma parede, um pedreiro, ele sempre tem que, em cada canto, fazer uma amarração. Mas para que, Clésio, essa amarração? Para que aquele local ali, se não tiver uma coluna, porque a coluna serviria de amarração, mas se não tiver uma coluna, ele precisa fazer uma amarração de tijolo para que as paredes não se soltem e assim caia. Enquanto que a amarração é um tijolo deitado e o outro, um de um lado e outro do outro, e ele vai amarrando de forma que ele fique totalmente preso, e que a parede que vai nascer dali, daquela junção ali, ela fique presa, ali é a pedra de esquina. Ali é o local onde segura, onde amarra toda a parede para que a parede não venha cair. Naquele tempo, era essa pedra que tinha essa função. Essa pedra segurava. E quem é essa pedra na nossa igreja? Na construção da igreja, na construção do templo do Senhor, na construção do santuário de Deus, é Cristo. Cristo é que faz esse papel dessa pedra. Cristo é a pedra angular, é a pedra de esquina, é a pedra que segura todo o edifício que está sendo construído. Como Paulo frisou, é um edifício que ainda está em construção. Esse edifício ele está crescendo. E à medida que ele vai crescendo, ele vai sendo construído. E aí, Cristo ele toma conta disso. Cristo ele fica com Cristo ele segura todo o edifício. O edifício que a pedra que está posta na esquina, ela não pode ser retirada, ela não pode ser modificada. Ela é Cristo que está naquele lugar. O quarto item do primeiro ponto vai dizer: Cristo, a pedra principal. A identificação de Cristo como a pedra angular remota à profecia messiânica, em que a pedra rejeitada tornou-se cabeça de esquina. É interessante, essa profecia está no Salmo 118, versículo 22. E nós vamos ver outras vezes esse mesmo versículo ser numerado, como por exemplo em Marcos 12, 20, Salmo 118, 22 diz assim: vocês ainda não leram esse trecho da Escritura? A pedra que os construtores rejeitaram, esta veio... Desculpa, irmãos. Salmo 118, versículo 22 vai dizer: a pedra que os construtores rejeitaram, essa veio a ser pedra angular. Agora, Marcos 12 e 10, ele vai reafirmar, quando o Senhor Jesus diz: vocês ainda não leram esse trecho da Escritura? A pedra que os construtores rejeitaram, essa veio a ser pedra angular. Isso escrito por Marcos. E em Atos capítulo 4, versículo 11, também vai confirmar, dizendo assim: este Jesus é a pedra que os construtores rejeitaram, mas ele veio para ser a pedra angular. Então, Cristo, ele é a pedra angular. Ele mesmo afirmou ser a pedra angular em Marcos. Ele afirmou que ele era a cabeça de esquina. Ele afirmou, o Senhor Jesus disse que ele era aquela pedra a qual a profecia falava, a qual as Escrituras falavam, a qual o Salmo 118, versículo 22 falava. Então, ela é confirmada várias vezes na palavra de Deus. Assim também, como os apóstolos testificaram ser Cristo a pedra principal. Lá no livro de Atos está falando, Pedro também fala sobre isso. Portanto, a pedra angular deste novo santuário é o próprio Cristo. É o próprio Cristo. Então, a pedra angular desse santuário novo, dessa nova construção, que é a igreja de Cristo, que é o povo de Deus, que somos todos nós, ela é o próprio Cristo, ela é Jesus Cristo. Ele que segura toda a estrutura da igreja, toda a estrutura que mantém esse edifício de pé sendo construído. No Sermão do Monte, aprendemos que o homem prudente edifica a sua casa sobre a rocha, que é Jesus Cristo. Então, no Sermão do Monte, que quando Jesus está falando sobre o homem prudente e o homem imprudente, ele vai falar
a respeito disso, porque o homem prudente edificou a sua casa sobre a rocha. E a rocha não é outra pessoa, senão o nosso Cristo. Cristo, o Senhor, Ele é a nossa rocha. Ele é a nossa pedra angular. Ele é a nossa pedra de esquina. Ele é a base que sustenta toda a igreja. Então Ele me sustenta, Ele me sustenta, Ele te sustenta. Ele sustenta todos nós. A síntese do tópico 1 vai dizer: em Cristo um novo conceito de santuário é construído. Os crentes são comparados a um edifício espiritual onde Cristo é a pedra principal. Segundo ponto, vai falar o fundamento apostólico, apóstolos e profetas. O conceito de apóstolos primeiro item. O termo grego apóstolo é usado para enviado ou mensageiro. O apostolado é centrado na natureza da missão de Cristo, que foi enviado para ser o Salvador do mundo. Nos evangelhos Mateus, Marcos e Lucas, usam o termo quando se referem aos 12 escolhidos por Jesus. Então, apóstolo, o que é um apóstolo? Apóstolo é um mensageiro, enviado. É aquele que é enviado. Então, os apóstolos foram escolhidos pelo Senhor para levarem a mensagem, para levarem a doutrina da palavra de Deus para aqueles que precisavam ouvir. E nós podemos ver nos evangelhos de Marcos, Lucas e Mateus, Marcos e Lucas, que eles nomeiam esses apóstolos, os 12 que foram escolhidos por Jesus, que está lá em Mateus no capítulo 10, do versículo 2 até o versículo 5. Vai ter lá todos os nomes de todos os 12 apóstolos. E esses apóstolos, eles foram escolhidos por Deus para levarem a mensagem, para levar a mensagem de Deus, para pregar a palavra de Deus, para ensinar a doutrina de Deus, o evangelho da nova aliança, o evangelho do novo concerto que Jesus fez com a humanidade. Eles foram testemunhas oculares do ministério, morte e ressurreição do nosso Senhor. Então, os apóstolos, esses 12 apóstolos que foram escolhidos, eles tiveram um momento mais íntimo com o Senhor. O que acontecia? O Senhor, quando Ele queria se separar para oração, ou mesmo para um momento de reflexão, eu vejo que algumas vezes o Senhor falava uma parábola e ninguém entendia, e aí os apóstolos chegavam para Ele, particularmente, e dizia: mestre, explica para nós o que você quer dizer com aquilo. E o Senhor ia lá, explicava para eles, mostrava para eles como deveria ser. Então, esses 12 que viveram mais próximos do Senhor, que estiveram mais próximos do Senhor, que fizeram a vontade de Deus, que fizeram o que Deus queria que eles fizessem, que Jesus queria que eles fizessem, eles aprenderam do Senhor, estavam junto com o Senhor, escutaram o que Ele falou, participaram do seu ministério, eles foram testemunha do ministério, foram testemunha da morte, foram testemunha da ressurreição e depois saíram anunciando a palavra de Deus. Isso é o ministério apostólico. E interessante é que existem pessoas hoje em dia que se dizem apóstolos, mas o ministério apostólico foi feito para a época da igreja primitiva, quando o Senhor enviou os 12. Irmão, mas teve Paulo. Paulo, vamos falar já dele. Assim, Paulo também foi chamado pelo próprio Senhor para ser apóstolo. Interessante que Paulo estava no caminho de Damasco, com cartas para perseguir os cristãos. Mas o que o Senhor fez? O Senhor apareceu a Paulo e disse para ele: Paulo, tu vai ficar do meu lado agora. Tu vai, parafraseando o que está escrito, tá, irmão? Tu vai ficar do meu lado. Tu não vai mais perseguir meu povo, não. Tu vai pregar a palavra de Deus. Tu vai ser perseguido para tu ver o que é pregar a palavra de Deus. Ou seja, você a partir de agora vai ser apóstolo. E aí Paulo teve um curso intensivo com o Senhor e o Senhor ensinou para ele tudo que ele precisava saber. E tanto que ele ensinou, existem diversos escritos dele que falam sobre o Senhor, demonstrando que ele realmente estava em linha com a doutrina apostólica. Então, ele também pregou a doutrina apostólica, ele também mostrou aquilo que o Senhor estava mostrando para todos nós. Então, os 12, mais Paulo, foram os apóstolos. E após isso, nós não tivemos mais apóstolos, porque o Senhor não convencionou mais ninguém.
O Senhor não comissionou, desculpa, Ele não comissionou mais ninguém, não definiu mais ninguém como apóstolo. Então, os apóstolos ficaram ali. Então, aqueles 12 apóstolos, menos Judas, mais Matias e mais Paulo, porque Matias foi escolhido para o lugar de Judas pelos os outros apóstolos, e mais Paulo, são os apóstolos que foram escolhidos. E foram esses apóstolos que levaram a base doutrinária da palavra de Deus até hoje. E hoje nós estudamos, que nós estamos edificados sobre o fundamento dos apóstolos e dos profetas, porque hoje nós estamos balizados na doutrina apostólica, naquilo que os apóstolos falaram, naquilo que eles trouxeram de Cristo para nós, do que eles nos ensinaram. Aos apóstolos foi confirmado o ministério da palavra com o compromisso de instruírem a igreja. Nesse aspecto, os apóstolos são aqueles que foram comissionados por Cristo para a igreja primitiva e a mensagem de Cristo, o fundamento. Ou seja, Cristo comissionou aqueles apóstolos para a igreja primitiva para iniciar a palavra de Deus. Então, a doutrina apostólica, mas o testemunho dos profetas formaram a base, o alicerce para que a palavra de Deus fosse pregada. Enquanto que Cristo era a pedra principal, era a principal coluna, era a principal, a pedra da esquina, a pedra principal, a pedra que sustentava todo o edifício, que é a igreja de Cristo. Então, os apóstolos foram feitos, foram comissionados para aquela época. O seu próprio Senhor Jesus os comissionou, todos eles, inclusive Paulo. O segundo item do segundo ponto vai dizer assim: a doutrina dos apóstolos. Embora não se possa desassociar das pessoas o ofício que ocupava e que constitui o fundamento da igreja, não são os apóstolos em si, mas a doutrina que eles ensinavam, ou seja, as Escrituras. Os apóstolos receberam a doutrina diretamente de Cristo. Assim como não se pode mexer na pedra angular, depois de colocado o alicerce, igualmente o fundamento da igreja não pode ser violado. Acerca disso, o Senhor Jesus asseverou: as minhas palavras não hão de passar. Então, os apóstolos em si não são, digamos assim, a base da igreja. Não são eles que formam o alicerce da igreja. Então, o que é a eclésia? O que forma o alicerce da igreja é a doutrina apostólica. É a doutrina que os apóstolos pregaram. Aquilo que os apóstolos pregavam, isso sim, fazem a base da igreja. Ou seja, as escrituras sagradas. Atos, no capítulo 2, versículo 42, vai dizer assim: e perseveravam na doutrina dos apóstolos, e na comunhão, e no partir do pão, e nas orações. Essa é a perseverança que nós precisamos ter. Essa é a perseverança que nós temos que ter. Estarmos sempre perseverando no que nos foi ensinado, na base, naquilo que foi dito para nós, na doutrina dos apóstolos. Então, o próprio Senhor Jesus, ele diz: as minhas palavras não hão de passar. Lá em Lucas, no capítulo 21, e versículo 33, diz assim: passará o céu e a terra, porém as minhas palavras não passarão, disse o Senhor Jesus. Então, a Bíblia de Estudo Pentecostal ratifica que a revelação dos apóstolos, conforme temos no Novo Testamento, nunca poderá ser substituída ou anulada por revelação, testemunho ou profecia posterior. O que isso quer dizer, Clécio? Quer dizer que tudo aquilo que aparecer posteriormente, dizendo que é o correto, é anátema. Gálatas, no capítulo 1, versículo 8, vai dizer assim, Paulo diz assim, isso é Paulo falando para os Gálatas, ele diz assim, e para nós também: mas ainda que nós, ou mesmo um anjo vindo do céu, pregue a vocês um evangelho diferente daquele que temos pregado, que este seja anátema, ou seja, maldito, ou que não é de Deus, ou que não veio de Deus, ou que não é de Deus. Então, qualquer outra palavra que não esteja em concordância com a doutrina apostólica não é de Deus. Se não tiver em concordância com o que está descrito nos escritos da Bíblia, não é de Deus. Isso
Isso, meus queridos, a gente precisa ter bem certo. Às vezes, tem pessoas que dizem que tem visão, que tem sonho, que tem profecia, e aquilo que eles trazem é de encontro à palavra de Deus, é totalmente contrário à palavra de Deus. E tudo aquilo que é contrário à palavra de Deus, tudo aquilo que contradiz a palavra de Deus, não é digno de confiança, não é digno de ser aceito, não merece ser aceito, porque a palavra de Deus, ela é a principal, ela é a base, ela é a alicerce. A doutrina dos apóstolos, dada por Deus para eles, é alicerce para a nossa vida espiritual, é alicerce para o edifício, para a igreja do Senhor, ela é alicerce para que nós possamos andar e caminhar na presença de Deus. Amém? Então, nós precisamos ter muito cuidado quanto a isso. Se alguém chega para você contando que teve um sonho, assim, mas aquele sonho está dizendo para você fazer uma coisa que não é correto, por exemplo, eu vou dar um exemplo. Uma vez me contaram que um profeta falou uma profecia para uma pessoa, para um homem casado, o homem era casado, e ele dizia assim: eis que está aí o meu rebanho, escolhe uma ovelha para você. Ora, isso é altamente antibíblico, porque a palavra de Deus, ela não permite que nós estejamos no meio do rebanho escolhendo qualquer um, não, ainda mais uma pessoa casada. Então, a pessoa dá essa profetada e aí fica por isso mesmo. Mas eu já vi um louvor que diz assim, é porque o julgamento só virá depois. Então, as pessoas têm que ter cuidado. E nós que escutamos as profecias, precisamos ter isso em mente, de que nós precisamos avaliar se a palavra de Deus, se a Bíblia Sagrada está concordando com aquilo que a profecia está dizendo, com o que o sonho, com o que a revelação, com o que a visão, com o que for está falando. Porque se não tem confirmação na Bíblia, não é de Deus. Paulo escreve aos Gálatas dizendo que é anátema. O terceiro item do segundo ponto diz assim: o testemunho dos profetas. A palavra grega para profetes significa proclamador e intérprete de revelação divina. A ordem da frase em Efésios 2:20, apóstolos e profetas, indica que trata-se dos profetas da igreja e não os do Antigo Testamento. Ainda mais adiante, Paulo assegura que a compreensão do ministério que no passado estivera oculto, de que os gentios tinham igual posição no corpo de Cristo e eram participantes da promessa, foi revelado pelo Espírito aos profetas do Novo Testamento. Assim, os profetas neotestamentários, que falam inspirados pelo Espírito Santo, perfazem alicerces da Igreja de Cristo. Os profetas que a nossa lição está abordando hoje, quando ela fala de Efésios no capítulo 2, versículo 20, que vai falar: edificados sobre o fundamento dos apóstolos e dos profetas. Esses profetas que está falando são os profetas neotestamentários. Como assim, Clésio? São os profetas da igreja. Aqueles irmãos que profetizavam, cheios do Espírito Santo de Deus, vindo de Deus, falado por Deus para anunciar as coisas de Deus. E o interessante, meus irmãos, que a gente precisa frisar bem, é que tudo que esses profetas falavam estava à luz da doutrina apostólica, estava em concordância com a doutrina apostólica. De maneira nenhuma ele desviava da doutrina apostólica, mas ele permanecia na doutrina apostólica. Então, eles fizeram, os profetas, o testemunho dos profetas nessa época, eles fizeram com que se fortalecesse cada vez mais a palavra de Deus. Eu lembro que o apóstolo João, ele teve uma visão e escreve essa visão, que é o livro de Apocalipse, e esta visão, ela está em consonância com aquilo que a palavra de Deus fala. Se você pegar a visão que João teve do Apocalipse, ela vai concordar com o que está escrito em Daniel. Então, tem uma concordância aí. A Bíblia, ela não se contradiz, ela não fala contra ela. E nem permite que outras pessoas falem. Então, ninguém pode falar contra a Bíblia. Então, o testemunho dos profetas da igreja, eles foram muito importantes para a pregação do Evangelho, para que o Evangelho fosse pregado. E os profetas do Novo Testamento eram cheios do Espírito Santo,
falavam com ousadia e intrepidez aquilo que o Senhor queria falar para a sua igreja. Hoje em dia nós temos uma escassez muito grande de profetas dentro da igreja. Muitas pessoas hoje em dia querem se aproveitar do dom de profecias, que é o que nós temos hoje, o nosso dom de profecias. Então muitas pessoas se aproveitam do dom de profecias porque receberam esse dom e começam a dar profetadas, dita de você mesmo, que não veio de Deus, fala as coisas que as pessoas querem ouvir, não aquilo que o Senhor mandou falar. Então as pessoas têm se vendido muito a isso, mas nós precisamos entender que os profetas de Deus, os profetas neotestamentários, que falaram, inspirados pelo Espírito Santo, eles também perfazem o alicerce da Igreja de Cristo. Aí você imagina o seguinte: de um lado do alicerce está a doutrina apostólica, do outro lado está o testemunho dos profetas, fazendo o alicerce, e em cima desse alicerce está a pedra angular, a pedra de esquina, Jesus Cristo, nosso Senhor e Salvador. A síntese do ponto 2 vai dizer assim: a igreja está edificada sobre a pedra angular, que é o próprio Cristo. O seu fundamento é a doutrina dos apóstolos e o testemunho dos profetas bíblicos. Terceiro ponto, edificados para a morada de Deus. Primeiro item do terceiro ponto, edifício bem ajustado. A expressão todo edifício bem ajustado cresce indica um processo contínuo de desenvolvimento dos crentes. Assim como todas as partes, o edifício precisa estar harmônico, como todas as partes do edifício precisam estar harmônica. Então, o edifício bem ajustado, ele vai crescer de maneira correta. O que é um edifício bem ajustado? É quando há concordância, quando não há divisões, quando não há separação. Então, quando há concordância, quando se está concordando, quando se concorda com o que se está acontecendo, o edifício ele cresce. Ah, irmão, mas então quer dizer que eu não posso pensar diferente? Não? Pode, desde que seja a luz da Bíblia. A gente pode discordar desde que seja a luz da Bíblia, desde que seja na concordância das ideias. Pastor Pinheiro, ele falava muito sobre isso. As pessoas podem discordar nas ideias, mas nunca nas doutrinas e nos fundamentos. Os fundamentos e as doutrinas, eles precisam permanecer harmônicos. Eles precisam, para que o edifício de Cristo cresça em união, bem ajustado, junto, harmoniosamente, ele precisa estar tudo bem junto, bem ajustado, bem em concordância, sempre fazendo o que é necessário para se trabalhar cada vez mais. O crescimento da igreja também depende de tudo ser bem ajustado a Cristo. Nessa caminhada, o salvo comporta-se como filho obediente e passa a evidenciar o fruto do Espírito. Então, a gente está num constante crescimento. A igreja está crescendo. E à medida que a gente vai crescendo, a gente vai evidenciando o fruto do Espírito, primeiramente. Quando a gente aceita Jesus, a gente recebe o fruto do Espírito. E o que é o fruto do Espírito, Clésio? Gálatas, capítulo 5, versículo 22. Mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade e fidelidade. Este é o fruto do Espírito. Essas coisas precisam estar em nós. E estar em nós, não que a gente diga que, eu amo, eu sou alegre, eu tenho paz, eu sou longânimo. Não é, não. É as pessoas olhar para você, olhar para mim e dizer assim, ali tem paz, ali é longânimo, ali é bondoso, ali tem fidelidade, é fiel. Então, a gente precisa que as pessoas vejam isso em nós. Então, quando nós estamos crescendo, nós evidenciamos isso, nós evidenciamos o fruto do Espírito. E o desenvolvimento prossegue até alcançar a medida de Cristo. Efésios capítulo 4, versículo 13, vai dizer, até que todos cheguemos à unidade da fé e do pleno conhecimento do Filho de Deus, ao estado de pessoa madura, à medida da estatura de plenitude de Cristo. Então, nós procuramos, o que nós buscamos? Buscamos crescer como Jesus. Buscamos nos tornar como Jesus. Ser de santos, como eu sou santo. Procuramos estar como Jesus. Esse é o objetivo do crente. É ser como Jesus. Irmão, é impossível, eu não consigo fazer isso não. Ok.
Você pode não conseguir aqui, mas quando o seu corpo se tornar um corpo glorioso, você conseguirá. Agora, para isso, para que você chegue até lá, você tem que se manter constantemente, harmoniosamente, crescendo com a igreja do Senhor, mostrando o amor de Cristo ao mundo, mostrando que o Senhor ama este mundo. Pois todo crente bem ajustado torna-se templo do Senhor. Então, todo crente bem ajustado, todo crente que faz a vontade de Deus, que luta pelas coisas de Deus, que segue a vontade de Deus, que faz o que Deus quer para a nossa vida, ele se torna, esse crente, templo santo no Senhor. Igual está em Efésios 2, 21. O segundo item vai falar templo santo no Senhor. A palavra aqui usada para templo é o vocábulo naon, que designa o recinto interior, o lugar santíssimo. Ou seja, o lugar do encontro do sumo sacerdote com Deus. Todavia, a analogia paulina não se refere a uma estrutura material, mas sim ao crente que se tornou templo santo, separado do pecado, que pertence a Cristo, passa a viver em santidade, como resultado ao desfrutar da comunhão divina. O crente recebe o livre acesso à presença do Pai, tornando-se assim morada de Deus no Espírito. Oh, glória a Deus! Então, meus queridos, nós, como crentes que somos templos santos no Senhor. Somos templo e morada do Espírito Santo. Paulo, quando ele descreve aqui no capítulo 2 de Efésios, ele está falando, ele usa o termo naon, que o termo naon era designado para o lugar santíssimo, no templo de Jerusalém. Tinha o lugar santo e o lugar santíssimo, onde o sacerdote só podia entrar uma vez. Aí você imagina o seguinte, o sacerdote só podia entrar uma vez por ano, depois que purificava todos os seus pecados, e aí entrava lá e ainda assim com medo, porque poderia morrer se tivesse em pecado. Hoje em dia, você, somos esse naon, somos o templo do Senhor, onde nós podemos orar, nós podemos chegar na cabeceira da nossa cama, dobrar os nossos joelhos, falar com o Senhor, dizer, Senhor, como Tu é bom, ó Senhor, nos ajuda, nos guarda, porque o Senhor é o único que consegue fazer isso. Ele é a nossa pedra de esquina, Ele é a pedra que sustenta as nossas vidas, Ele nos sustenta, e nós como templo do Altíssimo, como morada de Deus, nós temos isso, de estarmos seguros por Ele, porque Ele é a pedra angular que segura todo o edifício e nós fazemos parte desse edifício. Então nós estamos por Ele resguardados. O terceiro item vai falar de morada do Altíssimo. No Antigo Testamento, a expressão morada de Deus fazia alusão ao tabernáculo e depois ao templo israelita, indicava lugar de habitação permanente e de comunhão íntima. Como já vimos, o crente tornou-se templo santo no Senhor. Isso indica que Deus habita em nós por meio do seu Espírito e que tal afirmação ratifica o ensino apostólico de que Deus não habita em templos feitos por mãos de homens. Ele reside individualmente dentro de cada cristão, bem como no corpo inteiro de crentes. A igreja formada por judeus e gentios. Então, hoje, meus queridos, nós somos templo e morada do Espírito Santo. Antigamente, o templo de Deus era o templo de Israel. Primeiro o tabernáculo, depois o templo de Israel, tornaram-se o lugar da morada de Deus. Porém, nós como crentes no Senhor Jesus, tornamos morada de Deus, porque Deus habita em nós através do Espírito Santo. O que a palavra de Deus nos ensina sobre isso? Que o nosso corpo é templo e morada do Espírito Santo de Deus. E esse templo e morada do Espírito Santo de Deus quer dizer que Ele está conosco todos os dias. Ele afirma na sua palavra, eis que estarei convosco todos os dias, até a consumação do século, até o final dos tempos, até o fim da terra, até se acabar tudo. Então eu vou estar com vocês, até o dia da sua morte, eu vou estar com vocês. O Senhor afirma isso. E Ele diz, e nós nos tornamos
nós nos tornamos morada do Espírito Santo, portanto, a habitação de Deus. Então, Deus está em nós. Nós podemos, a qualquer momento, dobrar os nossos joelhos, falar com Ele, dizer a Ele o que estamos sentindo, o que estamos precisando, o que está faltando, o que não está faltando, e aí Ele vai ouvir, e aí vai decidir o que nós vamos receber e o que nós não vamos receber, porque que isso fique bem claro, que a vontade de Deus tem que ser soberana na nossa vida, não a nossa vida sendo soberana na vontade de Deus. Então, o Senhor faz isso. Então, Ele reside, o Senhor, o Espírito Santo, individualmente dentro de cada cristão. Cada cristão tem Deus dentro dele. Ah, irmão, mas Deus, como é Deus não é um? Mas Ele não está em todo canto? Tá, então se Ele está, Ele pode estar em cada um de nós, bem como no corpo inteiro. A igreja formada, hoje nós somos a igreja de Cristo, formada por gentios, por judeus, por gregos, romanos, por qualquer pessoa, brasileiros, maracanauenses, qualquer pessoa de qualquer lugar. Hoje, a igreja de Deus é isso. Essa igreja que é fundamentada na doutrina dos apóstolos, no testemunho no testemunho dos profetas, no testemunho, na doutrina dos apóstolos, no testemunho dos profetas e na pedra angular que é Jesus Cristo, que é quem sustenta todo esse edifício que é a igreja de Cristo. Para concluir, o Senhor diz assim, lá em João, no capítulo 14, versículo 23. Jesus respondeu: se alguém me ama, guardará a minha palavra, e o meu Pai o amará, e viveremos para ele, e faremos nele morada. Ou seja, o Senhor Jesus mora em mim e mora em você. Amém, meus queridos? A síntese do tópico 3 vai dizer assim: Deus habita na vida daquele que, edificado em Cristo, torna-se templo santo do Senhor. A conclusão da nossa lição vai dizer: a comparação da igreja com um edifício em construção indica que estamos em processo de aperfeiçoamento, até que todos cheguem à unidade da fé. A pedra angular, que é o próprio Cristo, não pode ser substituída. A doutrina dos apóstolos e o testemunho dos profetas não podem ser revogados. Não se pode tirar de uma construção as colunas, nem pode se tirar de uma construção o alicerce. Se você assim o fizer, você estará destruindo. É tanto que quando a gente vai ver uma implosão de um prédio, eles destroem as colunas e a base todinha, que é o alicerce. E aí aquela construção vem toda abaixo. Isso acontece por quê? Porque aquilo é que sustenta todo o edifício. E o Senhor Jesus, a doutrina dos apóstolos e o testemunho dos profetas é a sustentação da nossa igreja. Que Deus em Cristo vos abençoe, em nome de Jesus.